Boa noite. Tudo bem, doutora? Tudo tranquilo. E aí, como está? Tudo tranquilo. Dentro dessa bagunça da pandemia, a gente vai sobrevivendo, né? Sim, a gente não pode parar, né? Agora aumenta a nossa responsabilidade nesse período, né? Ainda mais a gente que mexe com câncer, né, doutora? A gente vê na rede pública aí tanta gente que realmente parou as cirurgias, parou os tratamentos. Depois vai vir uma nova pandemia aí, né? Depois que Com acabar essa. certeza. Diagnóstico mais tardio, né? É, tratamentos aí a serem feitos acumulados, e a gente vai ter um reflexo também nos pacientes oncológicos, com certeza. Verdade. Mas vamos lá. Fala um pouquinho de você, da sua história, sua formação, de onde você veio, a história toda. Pode contar pra gente. Tá bom. Bom, eu tenho 17 anos de formada. Eu me formei na minha cidade mesmo, em Volta Redonda, no interior do Rio. Fiz residência de clínica médica lá. Fiz residência de oncologia em Campinas, no interior de São Paulo. E fiquei alguns meses trabalhando lá. E depois eu vim para Imperatriz, no Maranhão, onde eu trabalho há 11 anos. E aí, no meio da história, eu fiz oncologia clínica em serviço de oncologia, fazendo quimioterapia por 9 anos, mas no meio dessa história aí, um auge de estresse, né, com a sobrecarga de trabalho, eu comecei a estudar outras coisas relacionadas à qualidade de vida, até para eu conseguir me cuidar melhor. Eu fui num colega e ele falou: se continuar desse jeito, a coisa não vai bem no futuro. E aí fui me apaixonando por algumas coisas. Então, há 7 anos eu fiz a pós-graduação do Dr. Lai Ribeiro. E aí me abriu a mente para outras coisas. Você começa a estudar uma coisa, vai puxando para outras, né? E aí fiz a ozonoterapia depois. Fiz a pós-graduação com a doutora Clarissa, de Medicina Integrativa em Uberlândia. Eu estou inscrito na próxima turma. Ai, que bom, que Que bom. legal saber que você também passou por lá. Doutora Clarissa é Sim, um amor de pessoa. é maravilhoso o serviço dela, eu acho que é o mais completo que a gente tem hoje, né? Se a gente for pensar em medicina integrativa, ela tem casos muito interessantes de câncer, então eu cheguei lá e aí me surpreendi com o trabalho dela, na verdade. E faço hoje prática ortomolecular, estou começando a estudar terapia vibracional quântica. Não é uma especialidade médica propriamente, mas a gente sabe que tem algumas aplicabilidades, né? Então já uso algumas técnicas com meus pacientes. E é bem por aí, a gente não para nunca, então a gente sempre tem alguns projetos à frente. De repente você fala que não vai estudar, vou ficar um tempo sem estudar muita coisa, daqui a pouco já está envolvido com alguma coisa nova, né? Na verdade, é um caminho profissional que eu não esperava, mas que acho que contribuiu muito para a qualidade de vida e para a saúde dos meus pacientes. Então, é totalmente diferente do que eu imaginei. Tive uma formação e uma visão profissional, a princípio, muito ortodoxa, né? Muito convencional. E aí, quando a gente abre a mente da gente para aprender outras coisas, a gente vê que tem realmente muita coisa para aprender e tem um mundo aí à parte e que é totalmente envolvido com a ciência, né, Eurípides? Que a impressão que às vezes as pessoas têm é que não tem nada de ciência, tem muito de ciência. A única coisa é que a gente parece que está um pouquinho à parte ali da indústria e às vezes a gente é visto de uma maneira diferente por isso, né? Mas tem muita ciência envolvida, com certeza. Pronto. Falando nisso, de ver o ser como um ser integral, né, que é o que a gente faz na medicina integrativa, para quem mexe com paciente de câncer, isso é maravilhoso, porque não sei se você tem essa experiência também. Por exemplo, eu faço diagnóstico através de colonoscopia, né? E tem que Sim. dar a notícia para o paciente depois da biópsia, antes de mandar para vocês prepararem para que eu opere ele de forma mais tranquila, vamos falar assim. Eu não escondo do paciente o diagnóstico, porque primeiro ele tem que saber contra o que ele está lutando. Como é que você vai enfrentar um inimigo que você não sabe nem quem é,
né? Quando um parente fala, doutor, não quero que fale, eu falo, ó, não é assim que eu trabalho. Eu gosto de falar. E quando eu falo, claro, de forma delicada, né? Não vou simplesmente jogar uma bomba dessa no colo do paciente, né? E falo que tem 2 perfis de paciente de câncer. Aquele que se entrega e fala, morri, esse realmente tudo dá errado, desanda dali para frente. E aquele que toma o baque, chora, tudo, tá, mas fala, doutor, e agora? O próximo passo? Esse é o que vai lutar, é o que vai atrás da cura, né? Que a gente, na integrativa, a gente pode falar em cura, vamos falar assim, né? E é diferente, é nítida a evolução dos 2 casos. Você tem muito isso aí, Kelly? Sim, a gente já tem isso também, né? Um pouco disso em ciência, dessa relação e da influência das nossas emoções com o nosso funcionamento celular, né? E isso é muito claro também no momento do diagnóstico, alguns pacientes que têm alguns traumas e às vezes a gente enxerga naquele paciente a maneira como ele lida, o desenvolvimento da doença, a maneira como ele lida com a doença com algum trauma passado, né? E a gente tem que ter realmente essa sensibilidade. E eu concordo com você que é um direito do paciente ele saber o diagnóstico, porque por mais que hoje a gente veja o câncer como uma doença crônica, né, como é um diabetes, uma hipertensão, ele é uma doença potencialmente fatal, né? Um diagnóstico que muda muitas coisas na vida da pessoa. Então, a gente tem que ter, às vezes, essa chance de resolver algumas situações que a gente deixou mal resolvidas e talvez até a chave do entendimento da doença, de algumas coisas da vida da gente, esteja aí no diagnóstico, né? Às vezes a doença veio para que a gente... e a gente vê ao longo do tratamento que alguns pacientes mudam muito o comportamento, o modo de enxergar a vida, e é exatamente isso, os que lutam pela vida mesmo, e a medicina integrativa acho que tem um pouco disso, porque a gente traz alguns elementos em que a gente dá a responsabilidade também do tratamento para o paciente, né? O paciente geralmente é muito passivo na nossa medicina e quando a gente propõe coisas novas para ele, ele começa a ser ativo no processo dele de cura. Eu acho que isso é muito importante. Excelente. Eu queria ter uma oncologista igual a você perto de mim aqui. Mas vamos lá. O tema que a gente escolheu, eu acho bem propício, até entendi o motivo que você escolheu isso, porque tratamento integrativo, que é o que você pratica, que não é inimigo da medicina tradicional, contra o alternativo, que na verdade é aquele que te promete coisas que não pode cumprir e que no fim das contas faz muita gente abandonar tratamentos que têm uma chance maior de cura. É mais ou menos isso, né, que você pensou quando eu sugeri o tema. Exatamente, Euripides. A gente recebe, às vezes, pacientes que estão envolvidos com uma miscelânea de suplementos, de fitoterápicos, de coisas que nem eles mesmos sabem de onde vem, e às vezes a gente também não sabe. Você fala, peraí, isso daqui eu vou ter que olhar o que é, porque eu também não sei. Então, isso é uma coisa que eu acho que atrapalha muito o tratamento do oncologista e a relação até dele com o paciente, porque é muito chato você falar com o paciente que vem com uma proposta e você fala, não, você não pode fazer porque eu não tenho como lidar com isso. Atrapalha a nossa visão integrativa, porque a gente sabe que tem coisas que são cientificamente palpáveis e tem coisas que não são, e atrapalha muito a evolução do paciente em relação à doença. Então, quando a gente fala tratamento alternativo, não é tratamento, porque né, a gente não alternativo, eu fico pensando que é uma coisa meio hippie, assim, né? Uma coisa assim, às vezes meio sem nexo, aquela coisa, o açúcar alimenta o câncer, e não é essa linguagem, a gente tem uma linguagem que a gente consegue provar que a dieta influencia sim, mas de uma maneira séria, de uma maneira palpável, né? Então, de várias crenças que a gente tem, que a gente vê que acabam atrapalhando quando a gente propõe um tratamento mais sério para o paciente com a visão integrativa. E é exatamente isso. A nossa visão integrativa é de trazer para dentro do tratamento convencional algumas coisas que podem melhorar a qualidade de vida do paciente,
né? Que podem ter uma ação sinérgica com aquele tratamento que ele está fazendo. Então, se ele está fazendo quimioterapia, ela vai ter um efeito melhor. Se ele está fazendo radioterapia, ela vai ter um efeito melhor e ela vai ser menos tóxica também. Então, esses são os objetivos principais de se fazer um tratamento integrativo, né? A gente dá um suporte, uma qualidade de vida melhor para o paciente. Em algumas situações, a gente consegue também que o tratamento que ele está fazendo ele seja mais efetivo, que ele funcione melhor. Então, que eu tenha uma resposta melhor à quimioterapia, à radioterapia. Para a gente fazer esse tipo de tratamento, então é mais ou menos como a gente faz um tratamento convencional. Então, eu preciso saber quem que é aquele paciente que tem aquela doença, quais são as comorbidades dele, eu preciso saber qual é o tipo de tumor. Então, a gente já tem alguns estudos que relacionam que um tumor de uma histologia que é um adenocarcinoma, ou que é um carcinoma epidermoide, vão responder a determinada substância. Outros não vão responder. E o mais importante, eu preciso estar alinhado com um oncologista clínico, né? No meu caso, que tem um entendimento de quimioterapia, então eu sei o mecanismo de ação daquela droga, como ela vai agir e tudo, então é mais tranquilo. Se não, eu preciso ter um bom entendimento com o oncologista clínico e o nosso tratamento integrativo, ele vai obedecer àquela proposta do oncologista clínico. Então, a primeira coisa que eu falo quando eu recebo um paciente é o que você está fazendo de tratamento. Então, a prioridade é o seu tratamento convencional. Nós que vamos aqui nos adequar a esse tratamento, porque a gente sabe que um tratamento de quimioterapia eu tenho um dia certo para fazer, eu tenho que estar com um exame de sangue adequado para fazer, então aquela programação do tratamento de quimioterapia precisa ser obedecida e a gente se adequar a ele. Então tem algumas substâncias que a gente usa que é uma grande discussão entre o oncologista clínico e nós da medicina integrativa, se a gente pode fazer antioxidação ou não, por exemplo, num paciente. Então, boa parte dos quimioterápicos trabalham com oxidação. Então, até hoje a gente não consegue provar de uma maneira muito conclusa se a gente pode antioxidar esses pacientes sem interferir no efeito da quimioterapia. Então, o que a gente faz? Se eu estou fazendo um tratamento, que eu estou fazendo uma antioxidação no paciente, quando ele tem a quimioterapia, eu vou suspender para que a gente não tenha um efeito ruim sobre a quimioterapia, né? Então, a gente tem essas nuances que são importantes, porque senão a gente acaba prejudicando o paciente e o resultado que ele teria com o tratamento. Então, ao invés de a gente ajudar, a gente está atrapalhando. E aí, quando o paciente chega tomando um monte de coisa, a gente fala, não, peraí, vamos organizar e vamos ver o que é realmente efetivo e que vai ser útil no seu tratamento, né? Que vai trazer algum benefício, porque algumas coisas podem realmente prejudicar, né, o andamento do tratamento. E aí a gente tem N coisas para fazer, né? A gente tem desde fitoterápicos, como outras substâncias, a gente tem ozonoterapia, a gente tem várias coisas que a gente pode fazer, mas sempre adequando isso ao tratamento convencional. Maravilha. Então, no seu arsenal, vamos dizer assim, na medicina integrativa, o ozônio, aqui no Brasil, ele é tão discriminado, e lá fora já tem estudos e estudos, né, comprovando eficácia. Por que você acha que existe essa resistência? Como é que é a sua experiência com ozônio e o paciente com câncer? Então, a ozonoterapia, né, a experiência é maravilhosa. Eu acho que talvez agora com a Covid a gente tenha uma abertura maior para a ozonoterapia, né, Eurípides? A gente está vendo... eu mesmo tenho tratado alguns pacientes, a gente está vendo outros serviços tratando, a gente tem muitos protocolos também para ozonoterapia em várias doenças em andamento hoje, né? Eu acho que a gente tem uma abertura maior, mas é aquela questão, não é reconhecida pelo CRM, né? Então a gente faz, eu acho que baseado na questão de que se a gente sabe que o paciente tem uma possibilidade de tratamento melhor, como médico, né, a gente tem que oferecer, né? E o que a gente vê é que, na verdade, outras áreas estão fazendo ozonoterapia e, às vezes, a gente vê diagnósticos confusos, tratamentos confusos, exatamente porque o médico tem uma atuação, digamos assim, proibida, né? A minha experiência com a ozonoterapia é maravilhosa. Eu acho que é um tratamento que a gente praticamente não tem efeitos colaterais, né? O que a gente vai ter de
de chances de prejudicar o paciente se for aplicada uma má técnica, que também não é uma técnica complicada de se fazer, é seguro de se fazer, se a gente fizer com consciência, a gente faz bem feito, né? Se for bem indicado. E é o que você falou, a gente tem muitos estudos fora do país, né? E a gente tem uma prática regulamentada em mais de 50 países, então a gente sabe que é um problema aqui nosso, a ozonoterapia, né? Não é um problema de fora. Em relação ao câncer, o que a gente tem? Um efeito cinético com a radioterapia. Então, a gente sabe que um tecido que a gente não tem oxigenação suficiente, né, como o tecido tumoral, é um mecanismo de resistência do tumor aos tratamentos, ele ter uma hipóxia, uma falta de oxigênio. Então, à medida que a ozonoterapia ela oferece oxigênio, então a gente tem uma possibilidade da radioterapia funcionar melhor, né? Então, ele tem um efeito cinético na radioterapia. A gente tem um efeito também com a quimioterapia, então a gente tem estudos já avaliando a gente fazer quimioterapia neoadjuvante, e a gente vê bom resultado. Então, a gente tem estudos de radioterapia associado à ozonoterapia para tumores pélvicos também com bons resultados. Então, quando a gente trata um paciente com câncer com ozônio, não é ilusão, não é nada que é tirado da cabeça, mas baseado mesmo em dados consistentes. Em relação também a reduzir efeitos colaterais dos tratamentos, então a gente sabe que a gente melhora a qualidade de vida do paciente, né? Efeitos colaterais tardios também, então pacientes que têm retite actínica por tratamentos de tumor de reto, de canal anal, a gente consegue melhorar com radioterapia, assim como a gente melhora também com hiperbárica, né? E aí a gente se pergunta por que a gente tem uma hiperbárica que é legalizada e a ozonoterapia não, né? Se a gente está usando ali a mesma matéria-prima, né? Então, é outra coisa para a gente discutir. A gente tem não é uma briga aí com o nosso conselho, mas a gente sabe que a gente está fazendo uma coisa que é benéfica para o paciente, mas que a gente precisa ter um respaldo até para que a gente tenha outros colegas atuando em ozonoterapia. Porque à medida que a gente tem um tratamento que ele não é legal, para quem não estudou ainda ozonoterapia, fica parecendo que a gente está fazendo uma coisa que é absurda, que é prejudicial. Então, eu já tive, toda vez que eu vou começar um tratamento com a visão integrativa, a primeira coisa que eu falo para o paciente, o oncologista tem que saber o que a gente está fazendo e tudo. E aí, às vezes, eu já tive paciente que voltou e falou, não posso fazer ozonoterapia, porque meu médico disse que se tiver alguma complicação, ele que vai ter que cuidar. E exatamente o contrário, a gente sabe que o paciente vai muito melhor, né? Quando a gente integra esse tipo de tratamento. Mas a gente tem que respeitar e esperar que a gente tenha uma abertura mesmo para os nossos tratamentos, em especial mesmo para a ozonoterapia, a gente precisa. É verdade. Tanto que a nossa professora em comum, né, doutora Clarissa, ela levanta a bandeira aí de transformar a medicina integrativa numa especialidade médica. Sim. E eu fui no brainstorm do congresso dela, foi excelente. E lá nasceu uma associação de medicina integrativa, que é justamente para fazer protocolos de pesquisa unificados, né, no Brasil inteiro, até no mundo, para justamente provar essas coisas aí, aqui no Brasil também, porque os outros conselhos estão passando na nossa frente. O caminho é esse. Biologia, eles todos podem fazer, e a gente fica para trás, né? E a gente, infelizmente, às vezes a gente vê informações trocadas, diagnósticos que não são bem definidos, né? Eu acho que o diagnóstico é médico, então às vezes a gente vê alguns tratamentos meio assim, porque o paciente quer fazer ozonoterapia de qualquer maneira, às vezes, né? Naquela localidade não tem, o acesso é diferente, então às vezes ou tem essa visão muito do alternativo, né? E ele não quer ter essa proposta para o médico. Então, quando a gente tem isso de maneira legal, então, assim, eu acho que muda também um pouco a visão dos colegas, né?
Maravilha. E eu ia fazer uma pergunta que surgiu aqui, eu sei que você vai saber me tirar a dúvida. E a polêmica com a glutamina? Pode no câncer, não pode no câncer? O que você me conta? Eu prefiro não usar. Eu não tenho usado nos meus pacientes, né? A gente sabe que a célula tumoral ela tem algumas vias de nutrição, certo? Então, aquela coisa que eu falei no início, o açúcar alimenta o câncer, né? Porque o tumor vai se alimentar primariamente de glicose, né? Mas ele desenvolve vias alternativas. Então, também, se eu privar ele de glicose, ele vai desenvolver alguma outra via. E uma das vias de nutrição do tumor é a glutamina. Então, assim, usa-se muito a glutamina na oncologia, porque usa-se muito para melhorar a imunidade, para reparo da mucosa intestinal, em paciente que tem mucosite, em paciente irradiado. Então, usa-se muito a glutamina. Então, assim, eu fui usando muito, engraçado que na minha prática como oncologista clínica, eu não usava glutamina, não tinha esse hábito, porque normalmente o pessoal da nutrição entra prescrevendo, o pessoal da radioterapia, mas eu acabava fazendo outras coisas para a mucosite. Hoje, por ter estudado e ter essa visão, eu já recomendo que os meus pacientes não façam. Só que é lógico que a gente tem aquela questão, o paciente com uma mucosite extrema precisa reparar, se for uma coisa pontual, usou naquele momento pontual, que é preciso e pronto. Agora, usar de forma contínua, não. A glutamina, ela vai estimular uma via de crescimento celular, de proliferação celular, chamada mTOR. E, inclusive, a gente tem tratamentos oncológicos em que a gente usa a droga para inibir essa via mTOR. Então, se eu, num tratamento oncológico, eu uso um medicamento que eu vou inibir a via mTOR, como é que eu vou usar alguma coisa que eu vou estimular essa mesma via de proliferação celular? Então, é muito lógico. Então, quando a gente começa a estudar essas questões ali na bioquímica, na coisa celular, molecular, a gente começa a enxergar com outra ótica, né? A gente vai daquele macro do órgão que está lá como mucosite para o micro, daquelas alterações celulares ali, que é para onde os tratamentos todos estão caminhando mesmo, né? Então, eu prefiro não usar. Eu não recomendo. Então, vamos para o nosso segundo tema, a prática ortomolecular. Então, vamos antes do câncer vir, na prevenção e tratamento de algumas doenças aí que pode te predispor ao câncer, vitaminas, minerais. Você fez ortomolecular também? Eu fiz ortomolecular. Na verdade, eu já estava muito inserida na minha prática, eu estava estudando muitas coisas relacionadas a isso. E aí parti para o curso do Dr. Arthur Lemos. Eu gosto muito da visão da prática ortomolecular, né? É uma coisa muito antiga, eu acho que ela meio que voltou agora, né? Mas é muito antiga, a gente ouve falar muito disso há muito tempo, né? E é exatamente isso. Então, quando a gente fala de prática ortomolecular, a gente vê essa possibilidade da gente prevenir e tratar doenças muito próximo do nosso ambiente natural. Então, a gente vai usar com esse intuito vitaminas, minerais, aminoácidos, enzimas, probióticos. Então, são suplementos com os quais o nosso organismo já está acostumado a lidar. Então, se a gente tem a falta de algum deles, ou se a gente tem uma intoxicação, alguma coisa que não deva estar no nosso organismo numa quantidade maior do que o habitual, pode ocasionar algumas doenças, e aí a gente trabalha de maneira preventiva e também tratando. E aí a gente volta naquela mesma questão que a gente estava conversando sobre o câncer. Então, o paciente continua lá com o colega dele, que é especialista, o que a gente consegue fazer, às vezes, é que ele use a quantidade menor de medicamentos, ou que aquele tratamento não se prolongue tanto, né? Então, a gente acaba usando menos o nosso arsenal ali alopático, mas nunca tirar o paciente da condição dele de tratamento. Acho que a gente está vivendo um momento muito propício para as questões também da prática ortomolecular, porque durante a pandemia a gente está vendo que os pacientes que estão adoecendo mais são exatamente aqueles que têm as alterações com as quais a gente lida na prática ortomolecular. Mais estresse oxidativo, mais inflamação crônica, né? Então, esses pacientes que estão evoluindo mal são aqueles que a gente não cuidou preventivamente, né? Na verdade, a gente tem uma visão
ali na alopatia, que a gente precisa deixar a doença se instalar, e aí a gente vai usar um medicamento para antagonizar a doença ou para controlar os sintomas da doença e não necessariamente tratar aquelas alterações bioquímicas, celulares que fizeram o paciente adoecer, né? Então, o paciente que a gente melhora muito com a prática ortomolecular é aquele necessariamente que não tem um diagnóstico definido, que chega lá, eu tenho cansaço, eu não tenho disposição, eu não durmo bem, várias alterações que não necessariamente determinam uma doença, mas que quando a gente vai ver um paciente extremamente oxidado, um paciente estressado, um paciente com resistência à insulina, não necessariamente já com diagnóstico de diabetes. E quando a gente começa a colocar essas coisas no lugar, esse paciente evolui com melhor e a gente não deixa ele chegar no ponto do adoecimento, né? E a gente fazendo isso de uma forma com muito poucos efeitos colaterais. Às vezes a gente prescreve algumas coisas e fala, mas eu não vi, não é remédio, são suplementos, né? Outra coisa, a gente está vendo o zinco sendo usado, né, no tratamento da Covid, né? E parecia meio absurdo a gente usar doses muito altas de minerais, né? Mesmo de maneira preventiva. Então, entre os males que vêm para o bem, eu acho que a gente acabou abrindo a nossa mente para muitas coisas durante a pandemia, né? Sim, verdade. E a parte ortomolecular, na verdade, trabalha a nutrição celular, né? Que é Sim. mais importante, é o que chega até a célula para ela trabalhar. Você falou, aí eu lembrei de uma outra polêmica para você elucidar a gente. E probiótico no câncer? Tem gente que fala que pode, tem gente que fala que não pode, tem gente que fala que o paciente está imunossuprimido, pode dar uma sepse por causa dos probióticos. O que você pensa disso? Não vai dar uma sepse por causa do probiótico, né? Inclusive, a gente tem estudos relacionando a imunoterapia, e eu acho que isso é uma chave aí para o nosso futuro de tratamento, né? Eu gosto muito dessas coisas que a gente vai olhar daqui 5 anos e vai falar, gente, mas a gente estava falando disso, fazendo isso, estava todo mundo falando que a gente estava errado, né? Porque essa questão da modulação da microbiota, ela apareceu como se fosse uma coisa muito alternativa e hoje a gente vê que muitos especialistas de áreas diferentes estão vendo os benefícios, né? Da gente usar probióticos e tudo. Então, a gente já tem estudo que relaciona, e aí eu estou falando de estudo não que o pessoal às vezes fala, mas foi uma publicação lá numa revista que é mais voltada para a questão integrativa, não. De revista mais voltada para oncologia clínica mesmo, em que relaciona microbioma intestinal e a efetividade da imunoterapia. Então, um paciente com perfil de microbiota, ele responde melhor a determinada imunoterapia do que um paciente com uma microbiota diferente. Então, será que daqui a algum tempo a gente vai estar modulando a microbiota daquele paciente para que ele possa responder a um tratamento? Será que a gente vai fazer transplante fecal no paciente para ele poder responder uma quimioterapia, né? Uma imunoterapia? Então, não vejo problema nenhum na gente fazer. É lógico que a gente não faz com esse intuito propriamente no paciente oncológico, mas de praxe, quando eu recebo um paciente, normalmente eu uso algum probiótico, seja ele um paciente oncológico ou não, e faço algum procedimento para detoxificação, dependendo do que aquele paciente apresenta. Então, que é o que a gente fala, que a doutora Clarissa fala, né, de tratar o terreno biológico, da gente preparar ali o meio extracelular, o meio celular do paciente, para que ele possa receber os tratamentos e eles sejam efetivos. Então, na verdade, eu acho que favorece muita gente no tratamento quando a gente usa probiótico nesses pacientes, sim. E o paciente com câncer, ele usa muito antibiótico. Então, o paciente faz a neutropenia, exatamente a gente faz o antibiótico. Então, ele é um paciente que precisa realmente de fazer probiótico. Maravilha, maravilha. Então, já que estamos em assuntos polêmicos, né? Aproveitar do seu vasto conhecimento na área da medicina integrativa, que eu ainda estou engatinhando ainda. Estou engatinhando também. A vida inteira, né? Ninguém para, não tem como parar de estudar isso. E é apaixonante. Quanto mais você estuda, mais você quer aprender, né? O que você tem lido a respeito aí da questão da vitamina D e o câncer?
que agora virou a vedete, todo mundo quer tomar, e que você sabe que não é assim, né? Não é da noite para o dia que você vai criar a sua imunidade, e o pessoal Sim. enfiando vitamina D em todo mundo para não pegar Covid. O que você me conta disso? São as coisas da moda, né? A gente sabe que a vitamina D ela funciona modulando o sistema imunológico. E o câncer é uma doença em que a gente tem uma ação do sistema imunológico, né? Então, se a gente pegar hoje, por isso que às vezes a gente trata algumas coisas de maneira muito parecida, a gente usa suplementos às vezes parecidos para doenças diferentes, porque muitas das doenças estão envolvidas com o nosso sistema imunológico. O câncer é uma delas. Então, a vitamina D, nesse sentido, é efetiva. A gente tem alguns protocolos em que a gente usa a vitamina D em dose mais alta, não como o protocolo Coimbra, para doenças neurológicas e tudo, mas a gente tem já usado doses mais altas para o paciente com câncer, porém, a vitamina D, assim como a ozonoterapia, não fazem milagres sozinhos, né? Então, a gente tem toda uma coisa por trás. Então, se a gente fala, resultado de determinada coisa foi vitamina D. Não, mas a gente fez outras coisas ali junto. A gente corrigiu a alimentação, a gente suplementou outras vitaminas e minerais. Então, essa coisa do que é muito milagroso, às vezes, é por isso que sou estranho, porque não vai funcionar sozinho. Então, suplementa-se vitamina D no paciente, sim, a gente procura manter um nível maior nesses pacientes com câncer, com a intenção de modular o sistema imunológico e também melhorar a resposta, mas não dessa forma milagrosa, vamos dar só vitamina D, né? Então, tem outras vitaminas importantes, vitamina C, protocolos com altas doses de vitamina C para câncer, né? Então, tem N outras coisas para fazer, entre elas a vitamina D. Excelente. Então, aliás, eu lembrei de uma coisa. Sim, Que meu sim. trabalho de conclusão da medicina integrativa foi sobre vitamina D e câncer. Top. E no fim das contas, a gente não tem essa relação tão bem estabelecida quando a gente faz uma revisão bibliográfica, entendeu? Então, a gente não tem isso bem estabelecido, mas a gente usa como modulador do sistema imunológico, mas não com essa coisa que vai mudar a história do câncer do paciente. Perfeito, maravilhoso. Lembrei de mais uma pequena polêmica que o pessoal sempre traz, né? Que a OMS tem as bandeiras dela, então a gente não pode confiar em muita coisa do que eles falam, mas uma coisa foi interessante, que os trabalhadores noturnos, eles são considerados, o fato de trabalhar à noite é considerado um carcinogênico. E você leu alguma coisa a respeito que realmente a privação do sono pode predispor ao câncer? O que você me Alterações conta disso? metabólicas que a gente tem pela privação do sono, né, Eurípides? A gente acaba tendo alterações de funcionamento celular, né? A gente tem alterações metabólicas quando somos privados do sono, né? Assim como as alterações que a gente tem relacionadas à alimentação, a sedentarismo. Então, aquelas pequenas alterações celulares que a gente tem que acabam predispondo mesmo a gente desenvolver determinadas doenças. Então, é aquele olhar do micro mesmo, né? Das pequenas coisas ali que vão se alterando. E a questão da genética e da epigenética, né? Às vezes você tem os genes lá, e só o fato de você não dormir direito, não fazer atividade física, você está ativando aqueles genes carcinogênicos que podiam estar silenciados, né? Então, sim, todos os hábitos de vida podem ser carcinogênicos, dependendo do seu DNA e do seu estilo de vida. Se a gente for olhar hoje, a gente tem um aumento, né, do número de casos, e às vezes a gente atribui isso ao diagnóstico, que hoje é mais preciso, não, mas a gente tem um aumento do número de casos também pelos nossos hábitos de vida. A gente tem pacientes cada vez mais jovens com câncer, e principalmente relacionado a isso. Então, dependendo da histologia do tumor, a gente vai ter lá de 5% a 10% só dos casos ligados a alterações genéticas, né? O restante dos casos vão estar vinculados mesmo aos nossos hábitos.
Então, a chave, né, da prevenção mesmo está aí, né? A gente ter a diferença da prevenção para o diagnóstico precoce, né? A gente fala muito mais de diagnóstico precoce, às vezes, do que de prevenção propriamente, né? Porque ninguém quer mudar hábitos, né, Kellen? O É pessoal quer difícil, né? a pílula mágica mesmo. É difícil. É exatamente o que a gente estava falando sobre colocar um pouco da responsabilidade também na mão do paciente, né? Isso, a visão integrativa traz um pouco isso, né? Porque a gente fala, você tem que ter uma maneira de lidar com o seu estresse, uma maneira de lidar com as emoções, tem que praticar atividade física, tem que comer melhor, porque senão nada do que a gente está fazendo ali vai funcionar bem, né? Então, eu tenho alguns pacientes que falam que mudam muito, e alguém fala, mas como é que você mudou em determinado aspecto e tal? Falando, mas não foi fácil. Ele já falou, eu falei para alguém da minha família, um amigo veio aqui, mas eu já falei que não foi fácil, porque tem a parte do paciente também, né? Verdade. Mas excelente, excelente. Eu estou te sabatinando aqui, né? sem querer, porque eu quero sugar seu conhecimento, tem que eu vi que coisa. Você tem bastante conhecimento. E a questão do câncer de colo retal, né? O que tem saído de novo aí nos guidelines, drogas novas e a visão da medicina integrativa aí para o câncer de colo? Sim. O que a gente tem para câncer coloretal? Primeira coisa, toda vez que a gente fala de câncer, eu acho importante a gente falar de prevenção e de diagnóstico precoce, né? Então, na questão da prevenção, né, Eurípides? Você até trabalha essa parte mais preventiva do câncer coloretal do que eu. Primeiro, relacionada à dieta, né? A gente tem uma dieta rica em fibras, evitar enlatados, alimentos embutidos, processados, carne vermelha em excesso, isso faz com que predispõe a gente a ter câncer de colo. Então, sedentarismo, hábito de fumar, beber bebida alcoólica. Então, tudo isso vai predispor, vai fazer com que aqueles nossos genes que estão quietinhos, eles despertem. Outra questão muito importante é em relação ao rastreamento. Na nossa política de saúde aqui brasileira, a gente não tem um rastreamento para câncer de cólon como a gente tem em outros países, né? Então, o paciente fica meio solto em relação ao câncer coloretal. Então, a gente tem para mama, a gente tem para próstata, a gente tem para colo de útero, mas não tem. Há algum tempo, a gente falava em 50 anos o paciente começar a ser rastreado, né? Isso nós, médicos, que vamos atrás disso, porque isso não é uma política de saúde pública brasileira, mas a gente segue as sociedades, as associações médicas internacionais que vão recomendar isso. Hoje a gente já fala em 45 anos, né? Isso já foi 60, aí já foi 50, hoje é 45. Então, aos 45 anos, o paciente que nunca foi investigado, não tem uma história familiar para câncer de colo, ele deve fazer algum exame de rastreamento, né? E aí isso é discutível com o médico que vai atendê-lo ali, é uma pesquisa de sangue oculto nas fezes, é a colonoscopia, eu não sei qual que é a sua visão, o que você acha melhor nesse sentido de a gente fazer para rastreamento, né? Se o paciente ele tem um familiar cometido de câncer coloretal, ele deve começar 10 anos antes da idade que aquele familiar teve. Então, se eu tenho na minha família, eu tenho um irmão que teve um câncer coloretal com 42 anos, eu sei que com 32 eu tenho que começar a ser investigado, né? Tem isso. E fora polipose familiar, algumas síndromes hereditárias que predispõem a ter câncer coloretal. Então, isso é importante, porque o que acontece? É um tipo de câncer bem silencioso. Quando ele vai dar sintoma, oclusão, sangramento significativo, tudo é uma doença já avançada e às vezes a gente perde oportunidade de cura. Aí, o que a gente tem de recente em relação a isso? Tem um estudo feito em Taiwan, com 3 milhões de pacientes, que viu que se a gente faz uma pesquisa de sangue oculto nas fezes a cada 2 anos, bianual, a gente vai reduzir a chance em 34% de fazer um diagnóstico tardio de câncer coloretal e vai reduzir a mortalidade por câncer coloretal em 40%. Então, é muito significativo. Para um exame que é relativamente barato e fácil de fazer, um exame de fezes, né? Então, aquela pessoa que ainda nunca fez o rastreamento
Então, ou procurar o oncologista clínico, ou procurar o proctologista, ou se tem um médico que já cuida da sua saúde ali global, conversar com ele, falar, olha, eu tenho 40 e poucos anos, eu li, ouvi falar que eu já tenho idade para fazer o rastreamento de câncer coloretal. Acho importante fazer, né? Em relação ao tratamento, a gente vê que nos últimos 10 anos, a sobrevida para câncer coloretal dobrou a chance de sobrevida. Isso porque a gente tem drogas novas em desenvolvimento. Então, a gente fala da indústria, mas a gente é muito a favor da indústria porque ela consegue financiar esses estudos e cada vez mais a gente tem possibilidade de tratamentos mais efetivos. Então, os tratamentos que a gente tem antes, a gente fazia só quimioterapia. Então, lá na minha época da residência, a gente estava começando a ver os primeiros anticorpos monoclonais. Então, o primeiro deles, bevacizumab, foi liberado para uso em 2004. Então, já vão 17 anos aí. Então, hoje a gente tem muitas drogas com esse perfil. Então, hoje a gente tem a possibilidade de selecionar o paciente para determinado tratamento pelo perfil genético. Então, a gente avalia mutações genéticas e aí a gente vai saber se o paciente tem a possibilidade de responder melhor ou não a determinada droga, né? Então, isso que garante que o nosso tratamento hoje ele seja mais efetivo. E os tipos de droga que a gente usa hoje, esses anticorpos, eles tendem a ter menos efeitos colaterais. Então, o nosso paciente hoje com câncer coloretal, ele é visto muito como um doente crônico, né? Então, é um paciente que fez como um hipertenso, que a gente tratou a hipertensão até um determinado ponto, e daqui a pouco a pressão já não responde àquela medicação, e aí eu vou trocar. E a gente vai desenhando isso através do perfil genético, certo? O que a gente tem de novo? Então, a gente teve um simpósio agora gastrointestinal da ASCO em janeiro. E aí, o que eu achei que é mais interessante, a gente tem uma droga nova, patritumumab, que é direcionada a pacientes que expressam a proteína HER3. E essa proteína, quando os pacientes expressam essa proteína, ele tem um prognóstico mais reservado. Essa droga já foi tratada com pacientes que têm esse perfil de expressão também, de superexpressão para câncer de mama e pulmão, com uma efetividade. E ela vem mostrando em modelo ainda animal, então uma droga que ainda é experimental para a gente, né? A gente ainda não vai usar por enquanto, mas é uma perspectiva que ela é efetiva na regressão do tumor, independente do status de Carrais, que é um tipo de mutação genética que a gente avalia quando a gente vai estabelecer um tratamento de câncer de colo. Então, é uma arma independente do status de mutação de um determinado gene, que antes a gente selecionava pacientes de um grupo para o outro, dependente desse status, então agora a gente tem uma droga que independe desse status. Então, a questão do tratamento é que ele vem sendo cada vez mais realmente individualizado, né? Nesse mesmo simpósio tem outra coisa interessante que a gente estava conversando há pouco. Eles já têm um estudo com a perspectiva de que a gente tem um reflexo para câncer coloretal em razão da pandemia. Então, já tem uma projeção disso, de tratamentos atrasados, cirurgias atrasadas, quimioterapia e também diagnóstico atrasado. Então, isso também possivelmente tem um reflexo em mortalidade pelo câncer coloretal. Excelente. E dentro da medicina integrativa, o arsenal terapêutico é aquele mesmo, ozônio via retal. Você faz a autoemo com ozônio? Eu faço autoemo. A gente tem as duas vias sistêmicas, né? A autoemo maior e a ozonoterapia retal. Mas na minha prática clínica, sempre que possível, e de acordo com os protocolos que a gente tem, os estudos que a gente tem estabelecidos, se for viável, eu acabo fazendo mais autoemo maior. Um pouco também de preferência pessoal, mas baseado no que a gente tem de literatura mesmo, mas acabo fazendo. De maneira global, a gente tem coisas para fazer, muitas coisas para fazer, eu acho, para câncer. Vitamina C em altas doses, viscoalbum, ácido alfa-lipoico,
Então, a gente tem coisas bem interessantes para fazer, tem os suplementos, né? Tem a questão de corrigir dieta, melhorar o estado geral do paciente, né? Então, tem um arsenal grande, acho, da medicina integrativa para a gente fazer para o paciente oncológico, paciente de câncer coloretal, de maneira geral. É isso que, essa mensagem final que tem que ficar, né? Que não é uma medicina inimiga da outra. Uma complementa e até potencializa a outra. É essa mensagem final que temos que deixar, né, Kelly? Exatamente, de um tratamento que é sinérgico, né? A gente consegue combinar os tratamentos, fazendo com que o tratamento oncológico ele seja menos tóxico, né? A gente alivia os efeitos colaterais, né? E a gente consegue, em muitas situações, também ter esse efeito sinérgico de o tratamento oncológico em si ser mais efetivo. Maravilha. Eu sempre peço para os meus convidados, Kelly, livros que mudaram sua vida. Não precisa ser exatamente da área, mas pode ser também. Sim. Tá. Tem algumas indicações. Vou indicar um livro aqui, uma história que, na verdade, de certa maneira, faz parte da minha vida, mas também que eu acho que vai mudar a vida de muitos pacientes. É o que eu aprendi com o câncer, do Carlos Braga. Carlos Braga foi meu colega na pós do Dr. Lai Ribeiro. Eu cheguei lá achando que não fosse ver nada de câncer, e aí eu tinha um colega que tinha uma história de ter sido um paciente com tumor de esôfago, chegou numa condição muito grave, e o que ajudou a recuperar também foi a ozonoterapia, né? Entre outros tratamentos, tratamento convencional e tudo. Então, ele tem um livro com essa história, ele é um estudioso de ozonoterapia hoje, enfim. E eu acho que é um livro que é interessante também para os pacientes lerem, né? E terem essa outra visão de tratamento. Maravilha. Como que o pessoal te encontra, seus projetos futuros? O espaço é seu. Eu trabalho em Imperatriz, no Maranhão, né? Eu tenho uma clínica aqui com essa visão integrativa, então tem outros profissionais, tem aromaterapia, tem outras coisas voltadas para isso, tem o RAIS, tem alguns aparelhos que a gente usa aliado ao nosso tratamento. Eu trabalho também em Marabá, no Pará, e em Doilizão, no Pará. São cidades que eu vou uma vez no mês e atendo por teleconsulta. Né? Então, faço um trabalho aí à distância também, né? Que é outra coisa também, né? Que a pandemia nos permitiu que a gente pudesse atender por teleconsulta de maneira legal, né? Projetos para o futuro, a gente sempre fala que não vai estudar mais nada, então está sempre estudando mais alguma coisa. Eu tenho alguns projetos muito no início ainda para oncologia, algumas coisas muito voltadas para oncologia, mas com essa visão integrativa mesmo. Então, acho que o caminho é esse. Maravilha. Quer deixar algum recadinho final para o pessoal? Eu queria te agradecer pelo convite. Queria agradecer para todo mundo que esteve aqui com a gente. Se quiserem conversar, tirar dúvidas, alguma coisa, meu direct está disponível. A gente pode falar depois, né? Sempre surge alguma coisa mais pessoal, um caso a mais para discutir, uma opinião, alguma coisa assim. E muito obrigada pelo convite. E é bom a gente ver colegas que têm uma formação, como a gente, né, muito para o lado da alopatia, ver um cirurgião, né, com uma visão integrativa, eu acho que é mais difícil ainda do que ver alguém com uma especialidade clínica com essa visão. Então, muito obrigada. Doutora Kelly, gratidão e carpe diem. Boa noite, fica com Deus. Boa noite.